Vou gravar aqui. Vou compartilhar o material. Começamos agora. Eu vou começar com o slide, deixa eu ver aqui, esse aqui. Nós vamos falar de competências linguísticas. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Vocês já ouviram falar, pessoal, do termo competências linguísticas? Bom, primeiro, para quem já ouviu falar, ótimo, né? Para quem não ouviu falar, imagino que seja o caso de vocês. O nome já diz, né? São competências essenciais. Ou seja, para a gente se comunicar, é fundamental que a gente saiba usar essas competências. Eu digo para vocês que todos vocês têm um pouco de cada uma delas, tá? Ou seja, vocês, se eu chegasse aqui e estivesse falando alemão, né? Provavelmente vocês não entendem nada. Se eu soubesse falar, né? Também, mas digamos que eu soubesse. Ninguém ia entender nada. Ou seja, nos falta uma competência para entender a nossa, vamos falar assim, a linguagem, né? Quer dizer, eu não entendo nada de alemão, como é que eu vou entender uma pessoa falando alemão? Então, o fato de vocês falarem em português já é uma competência linguística, tá bom? Que é referente ao conhecimento da língua portuguesa. Então, vamos lá. Quais seriam as competências? Ou o que seriam exatamente essas competências? Elas são divididas em 4 categorias, tá? Tem competência linguística, a competência discursiva, a enciclopédica e a axiológica. Então, toda vez que a gente vai conversar com alguém, que a gente vai ler um texto, que a gente vai ver um filme, né? Ou seja, que a gente vai ler algum texto, seja ele visual, escrito, falado, né? Toda vez que a gente tenta compreender alguma comunicação, nós fazemos uso dessas competências, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, só para você ter uma ideia do que significa essa competência. Quando você vai fazer uma prova de redação é uma prova em que você vai demonstrar qual o seu nível de competência linguística, discursiva, enciclopédica e, quem sabe, talvez axiológica também, para fazer uma redação, um texto, sobre um determinado tema que o professor estabelece, tá? Então, assim, isso é uma coisa que a gente faz especificamente na prova, mas nessa comunicação que nós estamos tendo aqui, nós também estamos usando essa competência. Primeiro que vocês estão ouvindo minha língua portuguesa e estão entendendo. Segundo, que vocês sabem ler o slide que está aí na tela, né? Então, isso já é uma competência, que é da esfera, da primeira categoria que nós estamos vendo aí, que é a competência linguística. Tá? Só um parêntese, o corretor não armou. O linguística aí no meu slide está agora com o trema. Não existe esse trema mais, né? O linguística aí não tem mais o trema. Depois eu vou fazer a correção. Inclusive, depois, se vocês quiserem, eu envio esse slide para vocês, em PDF, para vocês poderem consultar, ok? Bom, então a competência linguística, ela se refere ao seguinte: quanto da língua eu sei usar? Então, eu sei ler, tá? Que tipo de leitura você faz? Eu sei usar a língua, por exemplo, igual agora, nós estamos aqui conversando, né? E é uma conversa da sala de aula. A língua aqui que eu estou usando é uma língua que eu vou usar, obviamente, quando eu estou dando aula. Ou seja, uma linguagem mais formal. Eu posso eventualmente falar alguma brincadeira com vocês, mas o conjunto da fala aqui é a sala de aula. Então, eu tenho que usar um determinado discurso. Então, por exemplo, se eu chamar aqui no chat agora ou no áudio, né? Deixa eu ver aqui um participante. Eu falo assim: ô, João Marcos, você pode falar no microfone aí, João? Cadê o João? Pode, João? Ele mandou um oi no chat. Ah, tá. O João é tímido. Tá bom. Mas se eu falar assim: ô, João, tudo bem? O que o João vai dizer? Deixa eu ver o que ele falou aqui. Não posso abrir o microfone. Ok, João. Se eu falar com... Eu vou usar a minha querida amiga Ana Laura para falar. Ana Laura, se eu te pedir para falar assim, você está entendendo bem a questão da competência linguística? Como é que você me responde? Diga aí. O que você acha? Sim, eu estou entendendo. Está entendendo? Pois bem. Então a Ana Laura falou assim: sim, eu estou entendendo. Ela usou, né, português para responder e tal. Ela não falou assim: ô, velho, beleza, morei, saquei. Ela não vai falar isso. Por quê? Porque ela não está falando numa situação em que ela pode ser mais, digamos assim, né, mais informal, né? Como ela está na sala de aula e o professor ou o palestrante pergunta, ela fala: sim, estou entendendo, obrigado. Então, ela usa de uma linguagem mais polida. Então, quando você tem a competência linguística, você sabe, ó, nessa hora eu tenho que falar mais formal. Não, nessa hora eu posso falar véi, beleza, joinha, né? Aliás, eu até devo fazer. Eu estou num ambiente em que as pessoas entendem assim e é normal falar assim. Então, eu não vou para uma reunião de negócio e falo assim: ô, velho, vamos começar essa parada? Não vou. Eu, numa reunião de negócios, né, eu começo dizendo assim:
Boa tarde, obrigado pela presença dos senhores. Vamos dar início à nossa reunião, que vai tratar do seguinte assunto. Ou seja, eu vou atualizar a língua para aquele registro, né? Então, essa é a primeira competência. Daí a gente tira o seguinte: uma criança de 10 anos, ela tem mais competência linguística do que uma de 13 anos? Será, gente? Quem pode me responder? Ah, não. Quem falou? Ana Laura. Ana Laura. Por que, Ana Laura? Ah, porque as idades são diferentes e elas não aprenderam. Uma criança menor não aprendeu ainda as coisas que uma criança maior sabe, um adolescente sabe. Quer dizer, essa metáfora, esse exemplo que eu dei aqui da criança, dá para a gente perceber bem. Uma criança, às vezes, ela não sabe a hora de começar a falar, a hora de terminar, o que ela vai falar e como vai falar. À medida que ela vai vivendo em sociedade, ela vai aprendendo naturalmente isso pela constante repetição das vivências sociais que ela vai participando, pela escola, ela vai aprendendo, ó, não posso falar isso, não posso falar aquilo, não posso fazer isso, né? Então, a competência linguística, ela trata desse registro, tá vendo? E, mais do que isso, além do registro, você sabe usar a língua naquela situação. Então, existem algumas questões aí que são as seguintes. Por exemplo, se eu não consigo ou não sei usar como é que eu vou dizer? O registro da língua para aquela situação, dependendo da situação, eu vou ficar calado, né? Eu vou ficar tão nervoso que eu não vou falar nada. Né? Isso, vamos dizer assim, tem a ver com a competência porque naquele momento eu não sei usar, eu não sei o que é para fazer, fico meio nervoso, não uso. Bom, então assim, saber as palavras. Então, um repertório de linguagem. Essa é a primeira competência. A outra competência é a discursiva. Ela tem um pouco a ver com a linguística. Aliás, elas se relacionam. Por quê? Se eu estou numa reunião de negócio, como eu falei com vocês, eu falo mais bonito, né? Eu falo boa noite, como vai, etc. O senhor fulano, o senhor Beltrano. Se eu estou numa reunião de amigos, a gente fala, ô, velho, beleza, como é que tá e tal, né? Então, você sabe atualizar a linguagem para o registro. Isso tem a ver com o tipo de leitura. Ou seja, se vocês que estão no 9º ano, em geral, né, 8º, 9º ano, praticarem mais exercícios de leitura, então você lê uma notícia de jornal, você lê um artigo de opinião, você vai inconscientemente adquirindo um repertório de linguagem maior. Você começa a ler e entender, nossa, essa notícia é terrível, nossa, essa notícia é muito boa, olha, isso aqui está falando de política, isso aqui está falando de curiosidade, nossa, que história bonita. Cada vez que eu vou lendo, eu vou entendendo o que é o que eu estou lendo, né? Eu estou lendo o quê? É uma notícia? A notícia conta o que aconteceu. Ah, não, é um artigo de opinião. Isso aqui é o ponto de vista de alguém sobre um assunto. Aí você, quando é um ponto de vista, né? Quando a pessoa fala o que ela acha do Brasil, é o que ela acha. Eu não sou obrigado a concordar com ela. Eu posso refletir sobre o que ela está dizendo, né? Então, assim, cada discurso, ele me faz reagir e encarar de uma forma diferente. E a gente vai falar de alguns hoje, tá bom? Então, essa é a segunda. Falamos da linguística, falamos da discursiva. Vamos para a... Vou passar para a axiológica, tá? Depois eu volto no outro. A axiológica tem a ver com valor, tá? Então, se eu falo assim... Vamos pegar um exemplo aqui com vocês. Eu falo assim... Eu só pedir uma gentileza, gente. Eu vou fechar o microfone aqui. Porque tá dando uma interferência aqui, tá? Eu não sei nem quem que é. Eu desativei o som de todo mundo, por enquanto, tá? Bom, então vamos voltar. A competência axiológica, como eu estava falando, tem a ver com valor. Então, o que ocorre? Eu falo alguma coisa e a pessoa julga que aquilo é bom ou ruim. Então, por exemplo, se eu tô numa missa, né, e alguém vai lá na frente da missa ou do culto e vai ler algum trecho da Bíblia e fala assim, que merda no final, quando ele lê uma história, você fala assim, meu Deus, que pessoa mais doida, não pode fazer isso, né? Coisa mais feia de se falar, né? Quer dizer, a palavra usada naquele contexto, naquela situação, ela leva as pessoas, né, a fazer uma avaliação. Poxa, essa palavra não é adequada para ser dita aqui, né? Ou então, num outro exemplo, eu digo assim, ó, o governo federal corta gastos. É o título da minha matéria.
Aí uma outra está falando assim, governo federal corta investimentos. Eu pergunto a vocês, qual das duas, os dois títulos se referem à mesma matéria? Governo federal corta gastos, governo federal corta investimentos. Qual das duas, para vocês, parece que é mais positiva? Quando eu falo governo federal corta gastos ou governo federal corta investimentos? Qual que é mais? Gastos. Quem falou? Foi o Arthur? Arthur. A que é mais positiva é que fala assim, governo federal corta gastos é melhor? Sim. Por que que governo federal corta investimentos não é bom? Que investimentos geram uma melhoria futura. É o João, né, que tá falando? Arthur? Arthur também. Arthur, muito bem. Isso mostra que você tem uma competência axiológica interessante para esse assunto. Quando eu falo, ó, é o mesmo título para o mesmo assunto. Governo federal corta gasto. Governo federal corta investimento. Se eu chamo as contas do governo que ele cortou de gasto, eu estou falando assim, quando você corta gasto, é aquilo que você gasta, que eu poderia não gastar. Então, se eu falo governo federal corta gastos, isso é bom, né? Agora, se eu falo governo federal corta investimentos, aí que significa que o que eu estou gastando ali é um investimento. Aí a notícia passa a ter um caráter axiológico assim, nossa, se eu ler o jornal que falou que as contas do governo foram corte de gastos, eu falo assim, nossa, o governo tá bom, né? Tá cortando gastos. Agora, se eu abro o jornal que chamou os cortes de governo federal corta investimentos, eu faço uma avaliação positiva da matéria, não é? Tá vendo, gente? Quando eu tenho essa competência, eu consigo filtrar. Poxa, por que esse jornal está chamando o corte do governo de gasto e o outro está chamando de investimento? Certamente porque o jornal que falou que o governo cortou o gasto é simpático ao governo, enquanto aquele que falou que o governo federal cortou investimento não gosta do governo. E aí isso dá um problema, porque ele está interferindo na interpretação da matéria. Mas quando você tem essa competência, como o Arthur falou aí, você consegue filtrar. Opa, tem um ruído aí. Pode ser que não seja bem assim. Vamos refletir melhor. Vamos ver mais dados dessa notícia. Da notícia, não da opinião, né? Tá? Então, a competência axiológica dá conta disso. Quando você diz algo sobre o qual se faz uma avaliação moral, ou positivo, ou negativo, ou alto, ou baixo, ou bem, ou belo, ou feio, né? Falar merda na missa é feio, né, gente? É moralmente incorreto, é um pecado, né? Falar glória a Deus está dentro do contexto, né? Falou, beleza. Inclusive é interessante, né? Que essa competência permite que a gente, em alguns locais sociais, possamos identificar o grupo a que a pessoa pertence. Um dia eu estava num ponto de ônibus e aí tinha um senhor no celular. Aí você não está querendo ouvir a conversa dos outros, mas você acaba escutando, né? Então você está lá assim, de repente o cara falou assim, alô, irmão, paz do senhor, está amarrado, com Deus. Aí eu pensei, esse cara é evangélico. Porque essa expressão que a pessoa usou é muito particular dos grupos religiosos evangélicos, certo? Então ali você já descobre. Então o cara fala assim, deixa eu ver um outro exemplo. Como é que eu posso pensar aqui uma coisa mais ligada a vocês? Ô, velho, beleza. Tipo assim, né, cara? A gente vai, né? Valeu, brother. Aí eu falo assim, ó, isso é grupo de jovem, até pela figura física você pode ver, ele está falando com algum colega, o tipo assim é muito usado pelos jovens, então assim, digamos que é uma conversa entre amigos adolescentes, eu consigo identificar pelo jeito da pessoa falar a que grupo pertence. Essa competência é valorativa, porque eu estou atribuindo valor, categorias, características ao grupo, né? Ou ao texto. E isso é importante para você fazer e interpretar texto, como o Arthur mostrou no exemplo que eu dei aqui, ele deu a opinião dele até muito boa, né? Beleza? E a última das competências é a competência enciclopédica. Como o próprio nome já diz, ela tem a ver com enciclopédia. Mas enciclopédia em que medida? Em que medida? Na medida do seguinte, eu estou falando com vocês assim, olha, eu vou falar aqui uma frase, né? Eu fiz um agravo de instrumento da Tavênia e houve uma petição inicial que levou a uma sentença valorativa do acórdão do ano passado. Aí vocês falam assim, pessoas, apesar de você ter falado português, eu não entendi nada. O
que significa isso? O que eu falei aqui é uma linguagem própria dos advogados. Ou seja, enciclopedicamente falando, é uma linguagem jurídica. E mesmo aqueles ouvintes e leitores do português não conseguem entender, a não ser que eles tenham intimidade com o discurso jurídico. Então, a competência enciclopédica é isso. Há uns 20 anos atrás, vocês não eram nascidos ainda, quando você ia comprar um computador, ainda hoje é assim, mas era assim, né? Computador, placa 386, 4 GB de RAM, não sei quanto de HD. O que os mais velhos faziam com a gente? Isso é bom? Deixa eu ver essa configuração. Não, essa configuração não é boa. Esse 4 GB de RAM aqui, tal. O que é isso? Então é memória. Isso é bom? Não, isso é pouco ainda. Então, quer dizer, o que é competência enciclopédica nesse exemplo? É você ter conhecimento sobre os termos escritos de determinadas características de produtos ou do assunto que está sendo tratado no texto. No caso, quem ia comprar computador nos anos 80 e até hoje, ela fala, o computador está R$ 2.000. Deixa eu ver a configuração. Pô, é bom, hein? Ou seja, você tem que ter um certo entendimento do que significam aquelas palavras, o que significam gigabytes, megabytes, HD, o que significa 14 polegadas de não sei o quê, conexão Wi-Fi. Você tem que saber que são essas coisas que vêm do inglês para poder entender o conteúdo da mensagem e saber, pô, o preço está bom, o preço está ruim. Então, a competência enciclopédica, nos exemplos que eu dei, se refere a isso. Ou seja, são coisas que vão além do mundo da língua, tem a ver com o mundo social, o mundo tecnológico, ou as áreas do conhecimento, né? Ok, pessoal? Então, nós falamos de 4 conceitos. Vou voltar lá, ó. Nós falamos da competência linguística, que tem relação com o conhecimento sobre a língua, né? O uso das palavras, o significado das palavras, a concordância, o português, né? A discursiva, que tem relação com as situações em que nós vamos usar essa linguagem, né? O que eu falo na missa, o que eu falo na igreja, o que eu falo na sala de aula, o que eu falo na sala de casa com meu pai, como eu converso com meus amigos, né? Como que eu falo no trabalho. A enciclopédica, que tem relação com os saberes de outras áreas, a linguagem dos juízes, a linguagem dos médicos, da informática, né? Os termos do assunto, né? E a competência axiológica, que tem a ver com valores, né? Valor moral bom ou mal, alto, baixo, belo, feio, etc, etc. Ou seja, nós todos temos um pouco de cada uma delas. O que a gente precisa, então, para melhorar a interpretação de texto e a escrita? Nós temos que investir em cada uma delas. Então, não adianta você ir para a aula da escola e aprender o português com a professora, porque você vai aprender com ela as regras da língua. Mas se você não ler revistas, não ler livros, não ler jornais, não assistir televisão e ver algumas coisas diferentes, você não vai adquirir o que você naturalmente adquiriria fazendo isso, que é a competência discursiva. Ou seja, você sabe o que é um jornal, você sabe o que é um programa de entrevista, você sabe o que é um bate-papo entre amigos, você sabe o que é uma reunião. Ou seja, o discurso tem a ver com a situação. No discurso, eu uso determinados textos que são próprios e característicos daquele discurso. E isso é uma competência que eu tenho que ter. Se eu peço para você, me faça uma redação. Ah, eu sei o que é uma redação. Me faça um relatório. Não sei fazer relatório. Ah, não, relatório é assim, a linguagem é assim. Me faça uma carta de amor. Ah, a carta de amor é assim. Então, é preciso vivenciar isso. A enciclopédica é a competência que você adquire estudando os assuntos, aprendendo sobre as coisas do mundo. Por exemplo, artes, história, informática, medicina, direito, enfim, né, jogos são competências. Se você começar a falar de jogo comigo, o que é isso, o que é aquilo, tipo de jogo, como é que joga o golpe, eu não sei, eu não tenho competência nessa área. Então, quanto mais você se capacitar, aprendendo sobre coisas diferentes, mais competência enciclopédica tem. Por isso que os professores pedem, na hora que vai fazer o Enem, tem que ler mais jornal, tem que ler mais notícia, para você chegar lá no Enem, ou onde você tiver que fazer avaliação, com um repertório mais completo de conhecimentos para poder dar conta de saber o que está acontecendo, que isso vai ser tema da prova. E a competência axiológica, aquela no qual nós valorizamos, sabemos dar valor, atribuir valor às palavras, que elas são carregadas de valor, né? Valores morais, valores sociais, valores financeiros, tudo isso. Pessoal, eu falei rapidinho aqui, porque nós temos 50 minutos, né? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Quer fazer alguma pergunta? Aliás, deve fazer. Vocês entenderam o conceito? Até agora não tenho nenhuma dúvida, não. Ficou tudo bem esclarecido. É o Arthur que está falando, né? Isso. O Arthur, agora veja bem, nenhuma dúvida, estou entendendo. A Ana Júlia falou. Beleza, Ana Júlia. Aqui, gente, então olha só.
Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente vai estudar algum conteúdo, sobretudo da língua portuguesa, e a gente fica assim, a gente estuda muita coisa, fala assim, não, é coisa demais, meu Deus do céu, eu não sei se eu vou dar conta. Então, a gente tendo essa teoria, como vocês estão vendo aí em mãos, nós temos mais 10 minutos, tá, gente? Eu vou falar rapidinho aqui para terminar. Você sabe o seguinte, eu preciso investir mais nisso. Por exemplo, eu estou escrevendo as palavras do jeito correto, então eu tenho que olhar. Quando eu tiver dúvida, eu vou olhar a escrita das palavras. Eu estou sabendo usar a palavra no tempo, na situação corretamente? Eu tenho que aprender mais sobre determinados assuntos que eu não tenho domínio, porque isso é tratado em avaliações, etc. Eu tenho que aprender mais sobre os valores que as palavras, né, possuem. E aí, eu vou interromper o compartilhamento, que eu vou colocar alguns exemplos para vocês, para a gente dar um pouco de risada. Tá? Eu quero mostrar para vocês aqui primeiro, risada no bom sentido, assim, tá? Rir é sempre muito bom, né? Eu vou colocar aqui, ó, alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, veja esse aqui, ó. Nós temos aqui, vocês estão vendo a propaganda na tela aí? Sim. Tem uma propaganda de um neném, vocês estão vendo? Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Olha lá, ó. Isso é uma propaganda de fralda, olha só. Olha lá. Todos têm o direito de nascer com um pompom virado para a lua. Vocês estão vendo que tem um nenenzinho dormindo aí? Sim. Né? O que vocês acharam? O que vocês entenderam na propaganda, gente? Vamos interpretar a propaganda. Pode ser uma coisa boba, mas é muito interessante. Vamos ver. Quem pode explicar para mim? Deixa eu ver aqui. A Ana Laura já falou, o Arthur. Eu queria ver outra pessoa. A Ana Júlia respondeu no chat. Quem pode falar para a gente aí? Deixa eu ver aqui. Vou escolher. Ô, Cris, você pode falar para nós aí? Cris? Tio Júnior, o Pois Diego não. disse. Tem um ditado parecido com isso, né? Ah, Ele é disse isso já. mesmo, Diego. Tem um ditado. Todo mundo tem o direito de nascer com aquele negócio virado para a lua que eu não vou falar aqui. Nós estamos numa sala de aula, eu não posso falar, né, gente? Todos têm o direito de nascer com... Quer dizer, na verdade, a gente não fala que todos têm o direito. A gente fala assim, nossa, fulano é tão sortudo que nasceu com aquele negócio virado para a lua. Quer dizer, é muito sortudo. Eles usaram desse ditado popular para dizer o seguinte, todos têm o direito de nascer com um pompom virado para a lua. O que é o pompom? O pompom é a marca da fralda. E vocês vejam que é um recurso que envolve o texto, que é um ditado popular, fazendo uma paródia. Né? A paródia é um recurso que eu pego um texto que já existe, mudo alguma coisa nele. Né? Então, eles estão parodiando um ditado popular, colocando no lugar daquele palavrão monossilábico, terminado em U, monossílabo tônico, né? Colocou duas palavras, o pompom, ou seja, a marca da fralda. Agora, tem um recurso visual aí. Para vender fralda, qual é o lençol que o neném está usando? Olha só, um lençol branco. O que essa cor branca passa para o leitor dessa propaganda? O que ele sente quando vê esse neném deitadinho nesse lençol branco? Por que o lençol não é vermelho ou azul escuro, pessoal? Ele está nas nuvens? Como é que é? Ele está nas nuvens, dormindo? Ele está nas nuvens? Pode ser. Talvez representar a pureza. Desculpa, eu não entendi o que você falou. Repete, por favor. Talvez representar a pureza. Muito bem, Marco Túlio, pureza. E mais do que isso, né? Além de pode ser nas nuvens ou pureza, mas veja bem, quando a gente está falando de neném, vejam, isso aqui é um neném, masculino ou feminino, alguém sabe? Dá para dizer se é menina ou menino? Quem sabe? Aqui uma coisa, a Ana Júlia disse no chat, o branco remete à limpeza. Exatamente. E é uma menina. É uma menina. Por que é uma menina? Tem um brinquinho aqui na orelha. Bom, aí que tá, gente. O branco sugere limpeza, pureza. Eu diria que nesse caso, como essa questão do neném dormir, se o neném, não sei se você sabe, né? Você tem irmãozinho, já tiveram, né? Ou lembram. O neném, se ele tiver sujo aqui, cara, vai começar a assar, ele vai chorar. Então, esse sono dessa criança, dessa menina, que tá um sono maravilhoso, né? Ela tá dormindo assim, tá se esbaldando. O branco remete à limpeza, pureza, etc. Ou seja, essa fralda está fazendo muito bem para ela, que ela está dormindo um sono aqui maravilhoso. E é uma mulher. Detalhe, gente, eu não sei se vocês sabem, mas quando você tem filho, a limpeza da neném mulher é mais delicada, tem que ser mais delicada do que a do homem. Por exemplo, quando você vai limpar a fralda de cocô, você limpa da frente para trás. Se você fizer o contrário, você pode levar bactérias, né, do cocô para a vagina. Aí isso dá infecção urinária. Então, como é que você faz? O sentido de limpeza sempre da frente para trás. Ou seja, o que eu estou dando esse exemplo aqui
para mostrar para vocês que a limpeza da menina, da bebê menina, é mais delicada. Então, colocaram a menina aqui justamente para mostrar essa delicadeza, ou sugerir, né? É um recurso midiático, mas ele também é usado na linguagem. Então, aquela competência, ou as competências que nós falamos lá até agora, elas se referem tanto ao texto escrito quanto ao visual. Então, isso aqui é propaganda. Então, eles estão tentando passar o seguinte, nossa, né, a gente não age racionalmente do jeito que a gente está fazendo aqui, né? A gente não reflete, nossa, que fralda bacana, o lençol é branco, pureza, limpeza, é uma menina, nossa, delicado. Não, mas isso remete a gente a alguns valores que inconscientemente nos faz gostar da propaganda. Se esse lençol fosse vermelho, certamente esse pompom aí ia vender menos. As vendas não iam ser tão grandes, porque essa propaganda conquistou os consumidores. Né? E aí tem lá no final, lá, fraldas pompom, porque conforto é básico. Ou seja, o neném está dormindo confortavelmente e conforto não é um item opcional da linha. Então, é uma estratégia midiática para fazer a divulgação e a venda dessa fralda. Né? Tá vendo? Então, para a gente entender isso, vocês mostraram aí, a gente tem que ter algumas competências. A competência linguística, entender o texto. Lembrar que isso aí, o texto Todos têm direito de nascer com bumbum para a lua, é um ditado popular, que foi feita uma paródia. Segundo, saber ler a questão do discurso, isso é uma propaganda. A propaganda quer me convencer de que esse produto é bom, quer me vender o produto. Segundo, as cores, a criança dormindo, tudo isso nos remete à limpeza, pureza e qualidade do produto. Então, em função dessas características todas que eu mencionei, ela mobiliza no leitor algumas competências, que às vezes ele nem sabe que sabe, né? Então, deu para entender, assim, em linhas gerais? Bom, o branco sugere limpeza, como diz a Ana Júlia. Ô, gente, a aula, né, essa palestra, ela tem 50 minutos. Eu gostaria de pedir para vocês uma gentileza. Eu vou passar para a Ana Laura um formulário via Google Formulário, para vocês só preencherem depois, tá? Uma espécie de lista de chamada. E uma outra gentileza, eu vou repetir essa live, não esse assunto, mas eu vou fazer uma outra, com um outro assunto complementar a esse, na próxima quarta-feira. Eu gostaria de pedir a vocês para comparecer de novo, tá bom? Eu quero fazer esse convite agora. Ou seja, na próxima quarta, no mesmo horário, eu vou falar uma segunda live falando das funções da linguagem, que é um complemento disso. E aí, eu espero ter ajudado vocês. E aí eu quero que vocês depois realizem a atividade que eu vou mandar, assim, não é só para você falar, ó, eu entendi isso, eu entendi aquilo, para a gente testar o que a gente trabalhou aqui hoje, ok? Pode ser? Ok, pode ser. Pode. Gente, espero ter ajudado vocês. Aí, depois eu mando umas atividades assim para vocês treinarem, a título de curiosidade, para ver se vocês entenderam bem. Mas isso na próxima semana, pode ser então, né? Eu vou passar para a Ana Laura, então, esses dados e eu conto com a presença. E obrigado de novo, tá? Pela presença de vocês, muito bom. Nada. Tá? Obrigado a vocês, um abraço. Abraço. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Você já parou de gravar? Peraí.